Fala galera, 2 centavos na área, e como não podia ser muito diferente e atendendo aí a pedidos de amigos meus, eu queria falar um pouco sobre o Brexit, que rolou aqui na Inglaterra. Então a minha ideia é até fazer 2 vídeos, um vídeo mais explicando o que de fato aconteceu e as primeiras, como posso dizer assim, as primeiras reações à votação, né, que definiu que o Reino Unido vai sair da União Europeia. E depois eu ia fazer um vídeo já mais assim com suposições minhas do que eu acho que de fato vai acontecer no médio prazo. É importante lembrar, curto prazo nada, absolutamente nada mudou. Então as pessoas estão aqui, continuam estando, não tem nenhum tipo de controle. Isso foi um referendo, foi meio que uma consulta pública para que as pessoas dessem a sua opinião. Então, até assim, apesar de ser meio suicídio político, mas o governo, em tese, nem precisaria dar entrada para, de fato, sair da União Europeia se não quisesse. Porém, se mais da metade da população pediu para que isso acontecesse, não teria muito motivo do porquê não fazer. Então, só para explicar um pouco melhor o que ocorreu, quando o David Cameron ele estava na campanha, né, para ser eleito o primeiro-ministro inglês, uma das diretrizes ou uma das demandas que a ala mais conservadora do Partido Conservador exigiu foi exatamente esse referendo, tá? Isso sempre teve aqui na Inglaterra, sempre teve, principalmente a ala mais direita da política, ela sempre foi contra a União Europeia e por conta disso eles forçaram um pouco a barra para que houvesse esse referendo. Não é a primeira vez que tem esse referendo, já teve sei lá, 10, 15 anos atrás, e aí deu 70% de né? Então, assim, não teve nenhum tipo de issue. Porém, a situação atual na Europa é um pouco mais complicada. A gente está no meio de uma crise, ainda existe crise, existe muita crítica a respeito do controle de imigração e muito medo por conta de ataques terroristas. Então acho que isso acaba mexendo muito com as pessoas. E por outro lado, você também tem a galera mais velha, né, e isso ficou bem claro quando você olha a demografia dos votos, mas o pessoal que é mais velho, mais conservador por si, votando muito a favor de sair mesmo, de ter essa quebra para, não sei se ainda é um pouco de sentimento de Império Britânico ou qualquer coisa parecida, sabe? Mas existe, de fato, uma ala dentro do Reino Unido que era contra essa ligação com a União Europeia, né? Contra a permanência do Reino Unido na União Europeia. Houve a votação, houve o referendo, o resultado, mais ou menos lá para umas 3h30, 4 da manhã, ficou bem claro de que a Inglaterra estava saindo, e obviamente isso começou a disparar um monte de alerta no mercado. E antes de começar a falar um pouco das consequências, né, de mercado propriamente dito, a princípio nada vai mudar. Então, assim, ainda tem-se... a ideia do referendo é, de fato, assim, vamos fazer ou não vamos? A população quer que a gente faça, então agora tem que se dar entrada junto com a União Europeia, voltar lá no artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é o que, de fato, o Reino Unido tem que acionar para poder ser liberado das demandas da União Europeia, né, de todas as amarras que eles têm. E aí sim é que de fato as coisas vão começar a mudar, e aí vai haver uma negociação propriamente dita. Então, assim, também não é como se do dia para a noite a Inglaterra saiu, a Inglaterra não, o Reino Unido, né? Saiu e não vai mudar nada, sabe? Não, isso é um processo demorado, deve demorar pelo menos aí mais de um ano para que de fato tudo ocorra. Existe um prazo de até 2 anos, então é bem provável que isso chegue bem próximo ao final desse prazo, e enquanto isso vai estar havendo negociações. Por quê? Porque os mercados estão extremamente interligados. Então, assim, não tem como você simplesmente fechar a porta, porque muita gente, não só pessoas que trabalham num país e moram em outro, mas não necessariamente isso, mas muitas empresas demandam muitos serviços da Europa, muitas empresas prestam muito serviço para a Europa,
E então há essa interligação econômica muito grande. E não dá para você simplesmente fechar a porta. Então vai ter muito tempo aí de negociação. O próximo primeiro-ministro, né, uma das consequências, o Cameron está saindo, mas o próximo primeiro-ministro ele vai ter que tocar essa negociação com a União Europeia, e não vai ser uma coisa muito fácil. A União Europeia também está muito sentida com isso, e eles vão com certeza pegar pesado em termos de negociação para que a Inglaterra sirva de exemplo, do tipo, olha, vocês querem sair? Existe um preço a ser pago para isso. Então, assim, vamos tentar ver aí o que vai acontecer, mas ainda está muito no início, né? O resultado saiu há algumas horas atrás somente. Então, agora já dando um pouco mais de consequência, né, do que de fato ocorreu, eu por um acaso estava acordado por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã, e fui olhar pelo telefone mesmo, ainda na cama, para tentar ver o que estava acontecendo. E a primeira notícia assim, que estava piscando, né, de notificação no meu telefone era que a Libra contra o dólar estava batendo a baixa histórica. Então, assim, dos últimos 30 anos, a Libra nunca foi tão barata, digamos assim. Ela estava caindo 11% em relação ao dólar, e isso, para mim, gera indicação de que as pessoas estavam lendo que, de fato, ia haver o Brexit. Né? E por conta de toda essa dúvida do que vai acontecer, toda essa incerteza, o mercado financeiro ele despencou. Tá? Então, até por volta de umas 4h30, 5 horas da manhã, a Libra estava batendo aí por volta de 10%, né, de queda. Depois teve entrada do Banco Central, você teve algumas consequências, a Libra deu uma leve respirada aí, mas ainda assim o mercado está operando o dia inteiro embaixo. Assim que o mercado, aí agora mais de equity mesmo, de ações, ele abriu, principalmente o setor financeiro, ele abriu caindo muito. Os bancos europeus estavam perdendo assim 20 e tantos por cento, 30%. Então, Barclays, era o JP Morgan, era o Lloyds Bank, todos esses bancos eles estavam despencando, o setor financeiro inteiro, principalmente os bancos europeus, né? Então aqui, se você falar, Barclays estava indo muito mal, Lloyds, eu me lembro que cheguei a dar uma olhada, estava dando 22 ou 23% de queda. E isso assustou bastante. O FTSE, que é o índice, né, que como se fosse o Ibovespa do Brasil, o FTSE 100 aqui, ele estava também caindo 6, 7%. O mercado inteiro abriu em baixa, a Europa inteira estava em queda, e as moedas tidas assim como resguardo, né? Então o Ien estava subindo bastante, o franco suíço estava subindo e o dólar obviamente subindo, basicamente mostrando que a incerteza tanto no Reino Unido quanto na Europa estava afugentando o dinheiro, e por conta disso os mercados, né, os outros mercados desenvolvidos estavam tendo muito mais influxo de grana. Ainda pela manhã, o presidente, né, do Banco Central inglês, digamos assim, ele foi à mídia avisar que estavam disponibilizando uma linha de crédito gigante, se não me engano, sei lá, 250 bilhões, para colocar liquidez no mercado, e isso deu uma leve acalmada nos ânimos, mas ainda assim o mercado continuou rodando em baixa. Um pouco depois, acho que por volta de mais 10 horas, o David Cameron foi a público também, foi lá na portinha lá da Donington e falou que ele estava se retirando. Foi até você viu assim na cara dele, ele estava realmente abatido. Ele foi um dos caras que, apesar de ser conservador, e normalmente o Partido Conservador ele estaria do outro lado, mas ele foi um dos que lutou bastante para que houvesse um entendimento e que o Reino Unido ainda ficasse na União Europeia. Mas ele falou, eu vou renunciar em outubro, até lá eu imagino que a gente já tenha outros candidatos a primeiro-ministro e tal, então você acaba tendo um pouco dessa divisão e mais coisas acontecendo. Ele não vai sair, obviamente, de imediato, para não criar uma crise ainda maior, porém isso de fato está acontecendo. Logo depois você viu outros líderes falando. A primeira-ministra escocesa falou que conversou com os líderes europeus, deixando bem claro que a Escócia ela aceita a Europa e ela quer ficar ligada à Europa.
Na Irlanda também teve uma repercussão muito grande, e aí você tem um pouco de uma divisão assim dentro da própria Irlanda do Norte, né, tanto que a votação lá foi um pouco mais apertada. E dentro de Londres, e isso é bem bizarro, mas de fato existe uma petição rolando para que Londres quebre com o Reino Unido e se ligue à Europa diretamente. A União Europeia, por sua vez, ela está forçando um pouco a barra, ela tem que ser forte, né? Até porque uma das consequências imediatas foi ter um movimento meio que separatista na Holanda, né? Já estavam começando a falar um pouco disso também na Holanda, de se separar da União Europeia. Então, o governo central da União Europeia teve que mandar uma mensagem bem forte para o Reino Unido, falando, vocês decidiram, então vamos tocar logo isso, vamos resolver o que tem que resolver, incerteza, indefinição só vai piorar a nossa situação, vamos sentar e vamos discutir. Então, tá indo um clima bem estranho politicamente falando. A população mesmo na rua, assim, hoje foi um dia bem normal, apesar de tudo, tá? Eu passei em frente ao Buckingham, passo perto do parlamento, tudo normal. Obviamente você vai ter protesto, o Boris Johnson foi vaiado quando estava saindo de casa, então assim, tá havendo uma certa comoção, porém eu acho que assim, as pessoas entendem que não vai mudar nada do dia para a noite, então é dia normal, todo mundo na rua, todo mundo trabalhando, todos os lugares abertos, isso não teve nenhum tipo de consequência negativa. E, por fim, falando rapidamente só sobre a demografia dos votos, digamos assim, se a gente parar para analisar, além da Escócia, da Irlanda e da região de Londres, as outras regiões metropolitanas também foram a favor de ficar na União Europeia. E você tem o restante do país, principalmente o interior da Inglaterra e Gales, votando contra. E isso meio que demonstra um pouco também quem eram as pessoas que estavam votando. Então, assim, se você for olhar, as pessoas que são mais jovens e que moram na cidade, que têm a cabeça um pouco mais aberta e não tão conservadora, estavam a favor da Europa, entendiam que ficar na Europa era preferível, enquanto, por outro lado, as pessoas que são da área rural, que de fato foram afetadas porque, obviamente, com a União Europeia, você tem produtos rurais vindo da Europa para o Reino Unido, isso de certa forma prejudica eles também, então eles estão votando bastante a favor da saída. E isso foi uma divisão assim muito clara, e é por isso que surgem essas bizarrices como falar para Londres se separar do resto do Reino Unido. Então, pessoal, acho que assim, a ideia desse vídeo era realmente falar um pouco sobre isso, sobre o que de fato aconteceu. É muito recente, esse vídeo vai ficar datado demais, assim, amanhã já vai estar tudo completamente diferente, mas acho que é interessante colocar essa visão daqui, tá? Então, assim, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de ligação, entendam que ainda não mudou nada, as coisas estão acontecendo naturalmente, bastante tempo vai ser dado para negociação, e dos dois lados você tem mercados muito desenvolvidos que vão estar sempre ligados. Então, assim, é muito difícil ter alguma quebra muito grande ou ter algum, não necessariamente um conflito bélico, mas assim, ter de fato um conflito entre as potências econômicas da Europa e a Inglaterra. É muito mais, uma coisa muito mais econômica propriamente dita. Falou, pessoal, até daqui a pouco, e aí eu vou botar um vídeo com um pouco mais de projeções aqui, o que eu acho que pode acontecer. Valeu, um abraço.